E após um tempo, o pai de Ars ficou doente e Ars se ofereceu para liderar a próxima incursão, mas Raven negou seu pedido, já que a situação ficou muito complicada após o falecimento do governante de Missyan, há um ano atrás, que nomeou como seu sucessor o seu filho mais novo e deixou isso em seu testamento. Porém, o filho mais velho alegou que ele tinha falsificado o documento e mesmo sendo pouco promissor, ele conseguiu fazer seu nome em batalhas. E alguns servos começaram a acreditar que ele devia herdar o trono, o que acabou dividindo Missyan. E por conta disso, a província vizinha decidiu se tornar mais ofensiva e Ars tinha certeza que deveria participar das batalhas. Mas enquanto isso, a carruagem se aproximava de Lamberg e alguém reclamava da chuva. Mas uma menina acreditava que os céus estavam ao seu lado. E voltamos até Raven, que avisa que tinha um assunto mais urgente que Ars deveria tratar, deixando o garoto confuso, e Raven fala que seria o seu noivado, deixando Ars ainda mais confuso. Ele questiona quando isso tinha sido arranjado e seu pai responde que não se lembrava e talvez não tenham contado, mas de toda forma ele recebeu essa carta que entrega para Ars, que corre até seus companheiros porque tinha recebido uma carta de sua noiva, deixando todos surpresos, mas até ele tinha acabado de descobrir que tinha uma noiva e uma das empregadas vai até ele e avisa que uma visita estava afirmando ser sua noiva, deixando o garoto ainda mais aflito. Mas bora deixando aquela inscrição e curtida, além de comentar bastante pra chegar na nossa meta de 25 mil inscritos. Confesso que o meu verdadeiro sonho é chegar nos 100 mil inscritos, porque eu sempre quis aquela placa de 100 mil, sabe? E eu também queria agradecer muito vocês, porque, pô, 24 mil inscritos não é fácil não, hein? Muito obrigado mesmo a cada inscrito aí, que sempre ajuda a gente, ao pessoal que fica aí no comentário, principalmente ao Biel, Samuel, o Igor. Se eu esqueci de alguém, eu peço desculpas também. Mas é isso, pessoal, muito obrigado e bora pro vídeo, né? Ars aguarda a garota ansiosamente e se pergunta que tipo de pessoa ela seria, e a menina se apresenta como Lícia Pleiade, que estava feliz em conhecê-lo, deixando Ars envergonhado, mas ele usa sua avaliação e fica surpreso por ela ser tão bonita, além de possuir diplomacia nível 77 de 100 e sua ambição ser nível 80, o que a tornava assustadora. Ele se pergunta por que sua ambição era tão alta, mesmo parecendo ser tão doce e gentil, mas talvez isso seja uma atuação para causar uma boa impressão e assim dominar sua família, já que agora ele era o único capaz de impedir seus planos malignos. E a menina pergunta se tinha algo em seu rosto e seu mordomo salva Ars, ao dizer que com certeza ele estava pasmo por sua beleza, e Ars decide mostrar a propriedade para ela. Mas Rietes passa correndo para arrumar algumas coisas, deixando o mordomo surpreso por eles terem um mau cano, mas Lícia o repreende e questiona se ele nunca tinha ouvido falar sobre Rietes, e suas façanhas no campo de batalha chegaram até mesmo em suas terras, e ele não poderia falar mal dele, então o mordomo pede desculpas, e Ars observa a garota, que recebe um buquê das empregadas. A menina admira a mansão, mas agora os dois vão comer e Lícia diz que a carne era uma delícia, fazendo Ars abaixar a guarda. Ele começa a falar que eles usaram um método chamado armadilha para pegar essa criatura, e a menina sorri ao avisá-lo que ele tinha molho na boca, deixando o menino envergonhado enquanto pensava que suas habilidades de comunicação eram nulas. Mas mesmo assim, ela mantinha a conversa e era ótima de comunicação, além de ser perspicaz e ter uma etiqueta magnífica, mas acima de tudo isso, ela era linda. E se não fosse sua habilidade de avaliação, ele estaria na palma de sua mão. Mas Lícia conta que passou por Lamberg durante o caminho e parecia ser um lugar maravilhoso, e Ars a agradece e diz que se o tempo estivesse melhor, ele mesmo mostraria a cidade para ela, que responde que ele não precisava se preocupar com isso, e a chuva finalmente para, deixando Ars impressionado. Ele até questiona se ela tinha habilidades de manipular o tempo, mas ela responde que apenas viu o movimento das nuvens pela carruagem e sabia que a chuva iria passar, mas enquanto isso, Charlotte e Russell os observavam, e o garoto diz que a menina era muito bonita e bem educada, o que era assustador, e Charlotte elogia os seus instintos, afinal aquela garota tinha cheiro de perigo. E em seguida, Ars e Lícia vão até a cidade, onde duas mulheres os cumprimentam, e ele apresenta Lícia como sua noiva, deixando elas contentes, apesar de Ars pensar que não poderia dizer que ela possa ser uma ameaça ao domínio, mas eles acabam escutando uma discussão e Ars vai até o lugar, onde uma mulher explica que eles estavam brigando por conta de um pedido de pedras mágicas
mágicas, já que o fabricante de móveis encomendou pedras mágicas de fogo, mas o comerciante trouxe pedras mágicas de som. E Ars pensa que, como próximo senhor das terras, ele deveria resolver isso, mas se falhasse, Lícia iria pensar que ele era um incompetente e Lamberg seria dela, o que ele não podia deixar acontecer. Mas Charlotte acaba chegando e diz que iria parar essa briga com sua magia, mas Lícia pede que ela não faça isso e reconhece a famosa maga Charlotte e admite que era sua fã, fazendo Charlotte abaixar a guarda completamente. Mas em seguida ela vai até Ars e pergunta se ele deixaria ela lidar com essa situação, e se conseguisse, ele poderia fazer um favor a ela. Então a menina pede licença aos comerciantes e diz que essas caras de bravo estragavam a beleza que eles possuíam, e ela se apresenta como a noiva de Ars, deixando os dois contentes pelo garoto estar crescendo, e até param de brigar. E a menina continua falando que ouviu sobre o problema das pedras mágicas do som, então pergunta se o comerciante poderia vendê-las para a casa Plate, já que eles não conseguiam extrair esse tipo de pedra mágica em seu território e estava disposto a oferecer um valor a mais por elas. E sobre o problema das pedras mágicas de fogo, o seu território possuía um vulcão onde extraíam muitas delas, e como eram abundantes, eles poderiam vendê-las por um valor melhor, e perguntam o que eles tinham achado. Afinal, foi o que Ars sugeriu, deixando os comerciantes empolgados por ele estar disposto a ajudá-los em problemas tão pequenos. E Ars agradece Lícia por ter o ajudado e pensa que sua diplomacia com certeza era incrível. E mais tarde, enquanto retornavam, Lícia segurava um potinho e Charlotte estava incomodada por ela ter se saído bem com a discussão, mas ainda não a aceitava, o que deixa Ars confuso. Enquanto a menina ia embora, mas Lícia pergunta se Ars poderia atender o favor que ela tinha mencionado, deixando Ars aflito. E finalmente a menina pergunta que tipo de pessoa ele gostava, o que deixa Ars sem entender nada, porque não sabia o que ela estava buscando, e ele pensa que não poderia superá-la, já que ela era muito esperta, então teria que enfrentá-la diretamente, e diz que gostava de pessoas que falem o que pensam e não escondam nada dele, o que faz a menina sorrir ao dizer que iria manter isso em mente. E naquela noite, quando Ars foi deitar, ele pensava que não conseguiu descobrir o que Lícia queria, e ao ir pra cama, ele fica surpreso ao ver a garota, que diz que queria ver seu rosto surpreso, deixando Ars envergonhado, enquanto ela falava que ele tinha dito que preferia garotas que falam o que pensam, e por isso veio na esperança de terem uma conversa honesta. E ele pergunta o que ela gostaria de falar, então a menina diz que desejava saber o que ele pensava dela e revela que possuía um talento especial, que dizia como as pessoas se sentiam apenas ao olhar para elas, e a emoção que ele sentiu quando a viu pela primeira vez foi de suspeita, o que é compreensível, já que tinham acabado de se conhecerem, mas ela se orgulhava de sua capacidade de deixar as pessoas à vontade com uma conversa rápida. No entanto, tudo que fez pareceu apenas aprofundar suas suspeitas, e no final ele disse que queria saber seus verdadeiros sentimentos, e por isso questiona o que tinha nela, que ele desconfiava, fazendo Ars admitir que sua habilidade de observação era incrível, e talvez isso esteja a deixando desconfortável, já que nunca sonhou que alguém seria capaz de ver suas estatísticas, e provavelmente ele poderia se esquivar da pergunta, mas decide ser verdadeiro e revela que tinha a capacidade de ver as habilidades, aptidões e nível de ambição da pessoa, e ela possuía um talento incrível para diplomacia, e sua ambição era superior ao da maioria das pessoas, o que o fez pensar que suas ações eram calculadas e que ela teria algum motivo oculto, e não sabia se ela acreditava nele, mas a garota responde que acreditava e não duvidava nem um pouco dele. Na verdade, isso explicava tudo sobre seu comportamento, e é verdade que ela tinha ambição. Então Ars pergunta o que ela estava buscando, e a menina diz que a única ambição que uma mulher poderia ter seria que um homem incrível se apaixonasse por ela à primeira vista, deixando os dois envergonhados, enquanto Ars pensava que sua expressão era tão fofa que ele apenas conseguiu admirá-la, mas mesmo assim ela estava certa, já que o melhor caminho para a sobrevivência da filha de um senhor era se casar com um homem poderoso, o que significava que estar noiva de um domínio fraco como o seu devia ser menos que o ideal. Mas a menina
apenas sorri porque pela primeira vez sabia exatamente o que ele estava pensando. E é verdade que o território da casa Lovent era bem pequeno e se ele tivesse provado que era de baixo nível, ela teria feito o que fosse necessário para romper o noivado. Mas passar um tempo com ele a fez mudar de ideia e desejava casar com ele, despertando a curiosidade de Ars, já que o seu domínio era pequeno, mas a menina diz que era pequeno por enquanto. Afinal, ele possuía um grande potencial e os acontecimentos de hoje a fizeram perceber que a casa Lovent iria prosperar no futuro, e Ars diz que era por estar rodeado de pessoas incríveis, que sempre faziam muito por ele, e a menina diz que era exatamente por isso que o povo de Lamberg realmente gostava dele. E quando se apresentou como sua noiva, ela pôde notar que ficaram realmente felizes como se estivessem em seu lugar, e isso a fez perceber que ele era amado por quem era mesmo sem ser calculista. E talvez essa seja a habilidade mais importante de um Lorde, e passou a amá-lo tão profundamente quanto o povo de Lamberg, deixando Ars tão envergonhado que ele apenas agradece a garota, que diz que deveria voltar pro quarto. E depois dela sair, Ars se lamenta por sua resposta ridícula e se pergunta quem responderia obrigado para uma declaração, e aliás, quem imaginaria que sua ambição seria algo tão encantador. E ela nem sequer questionou sobre sua habilidade de avaliação, mas do lado de fora, Lícia estava extremamente envergonhada, enquanto se perguntava o que tinha na cabeça por entrar furtivamente no quarto de um cavalheiro e ter fugido por puro constrangimento, mas estava feliz porque pela primeira vez conseguiu dizer o que realmente sentia. E no dia seguinte, Lícia retorna para casa enquanto pensava que o mundo da nobreza era horrível e todos mentiam porque não hesitavam em derrubar os outros para garantir sua própria posição ou adquirir mais poder, e sempre odiou sua capacidade de sentir tais sentimentos. Até que durante um casamento ela escutou algumas mulheres falando que a noiva costumava ser de baixa nobreza e agora que casou estava acima delas, e ela percebeu que se um homem forte com poder político se apaixonar por você à primeira vista, você poderia escapar desse mundo terrível de intrigas e conspirações. E quando percebeu isso, ela começou a valorizar essa habilidade que tanto odiou, e depois de ter visto o pior, ela aprendeu a dizer coisas que não queria, e no início não teve interesse em se casar com alguém da casa Lovent. Por não ser grande, sua intenção era apenas causar uma boa impressão e formar um vínculo favorável. Mas acabou falhando e o deixou desconfiado, apesar de suas melhores tentativas de conversa e dos repetidos usos de seu sorriso infalível. Mas suas suspeitas apenas se aprofundaram e não conseguia saber o que ele estava pensando. Mas na cidade, Ars disse que as ruas de Lamberg não eram boas e devia ser difícil ela andar com esses sapatos. E apesar de responder que estava tudo bem, Ars a trouxe uma pomada que iria ajudá-la caso tenha bolhas. E foi nesse momento que ela percebeu quão gentil ele era, e sua bondade ilimitada não estava vinculado à posição ou nobreza. E as pessoas de seu domínio o tratavam como alguém de suas próprias famílias. E esse mundo era tão lindo que a fez desejar fazer parte dele. E agora estava tão encantada por Ars que até o contou como se sentia, e ele a aceitou como ela realmente era. Então agradece Deus pelo poder que tinha dado e finalmente sabia como usá-lo, já que Ars era forte e capaz, mas sua gentileza iria lhe causar problemas, e por isso queria ficar ao seu lado, porque ela iria esmagar todos que tentassem estragar o belo mundo que ele estava criando. Só digo uma coisa, fé nas malucas. E outra coisinha, o potinho que ela tava segurando na ponte era a pomada. Confesso que eu achei que ela ia mandar o Raven de arrasta pra cima com aquilo, mas continuando. Depois de Lícia ter ido embora, eles começaram a trocar cartas e Ars estava feliz pelas sementes de flores que a deu estarem crescendo e se lembra de quando deu as sementes pra ela. E ela disse que ele ainda não respondeu a sua declaração de amor, mas não precisava responder agora, porque ela iria fazer o seu melhor para que ele se apaixone à primeira vista por ela, porque já tinha decidido se casar com ele. E Ars continua pensando que as guerras têm diminuído e as coisas andavam bem pacíficas, já que a disputa pelo governo de Misian teve uma pausa, o que fez seu pai melhorar um pouco da doença, já que estava menos preocupado com a guerra e queria apresentá-lo a Lícia na próxima vez. E também precisava falar que queria se casar com ela, já que desejava que esses dias de paz durassem
durassem pra sempre. Finalizando mais um episódio, muito obrigado que ficou até aqui. Não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!